Dia da Amazônia é destaque da TV Uninter. No quadro Eleições 2024, vamos falar sobre logística eleitoral. E na bancada do JU, convidados debatem sobre regulamentação em plataformas digitais. Uninter cedia seminário Giro Filantropia. Começa a campanha Setembro Amarelo. E BGPEX promove ação na Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Artes marciais abrem as portas para a inclusão. Veja agora no Jornal Uninter. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Uninter. Olá, sejam muito bem-vindos. O Dia da Amazônia foi celebrado no dia 5 de setembro e é uma homenagem à maior floresta tropical do mundo. Entretanto, a importância desse bioma não deve se limitar apenas a ser lembrado. É preciso discutir soluções para a preservação dele. No programa Saúde em Foco do dia 3 de setembro, os professores da área de Meio Ambiente, Augusto Silveira e André Pelanda, debateram sobre as crises climáticas e sobre as queimadas que afetam a Amazônia. Confira o programa na íntegra no canal da TV Uninter no YouTube. No quadro das eleições desta semana, vamos falar sobre como é a logística das eleições municipais. Nossa equipe está com a professora Caroline Vieira, de Macedo, Brasil, que é especialista no assunto. Olá, Adriane, olá, Rafael e todos que estão acompanhando o Jornal Uninter. Hoje nós estamos aqui com a professora Caroline Vieira, de Macedo, Brasil, que é especialista em gestão em logística e doutoranda em sustentabilidade ambiental urbana. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Igor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, prof. E assim, de acordo com a Justiça Eleitoral, teremos aí 5.569 cidades indo às urnas votar. Como que funciona a logística para que as urnas cheguem até esses locais? Então, é extrema, né? Vamos dizer que a gente trabalha com uma logística extrema por diversos fatores. Primeiro, são mais de 5 mil cidades, mas em compensação são mais de 10 mil, 15 mil, muito mais que isso, locais de votação. E dentro de cada local de votação a gente tem muitas urnas, né? Então não é uma urna para cada cidade, nem uma urna para cada local de votação. Então imagina o tamanho, né, desse volume, dessa carga que a logística vai estar lidando na hora de transportar, né, as urnas. O que acontece? A responsabilidade é do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas cada tribunal regional é responsável por dizer como que vai ser feita essa logística. Então a gente tem cidades que vai por barco, por helicóptero, vocês já devem ter acompanhando, quem está nos assistindo, às vezes o exército ajuda, né, a levar essas urnas. Por que é necessário isso? Por que a gente não pode esperar, usar o meio convencional, que a gente recebe as nossas mercadorias em casa, quando a gente compra uma loja, um mercado? Porque a gente tem que, todas essas urnas têm que estar na mesma data, no mesmo local, prontas para o uso no dia da eleição. Ou seja, um dia antes, todas têm que estar instaladas nos locais da votação. E aí mora o desafio, porque elas não saem, se elas saírem todas ao mesmo dia, do mesmo local, elas não chegam no mesmo tempo e no mesmo local. Então, um planejamento logístico tem que ser muito eficiente para que essa aconteça, esteja lá disponível quando começar a votação, está tudo funcionando direitinho, né? E tem o cuidado que a gente tem que ter com a urna em si, vamos dizer, o produto. Ele é um produto lacrado, ele é um produto sensível, ele é um produto que não pode sofrer nenhuma avaria, para quando ele também está funcionando perfeitamente. Então tem que ter todo um treinamento para esse profissional da logística trabalhar bem com esse material para não danificar e tá tudo redondinho no dia da votação. Como que os locais são preparados para receber um público de idosos e pessoas com deficiência? Aí, quando a gente está falando mais acessibilidade, né? Aí depende muito do local realmente, né? O que acontece é que no ideal tenha uma sala no térreo, para receber realmente sem nenhum problema, sem escadas, sem nenhuma situação assim. Agora, acontece às vezes da pessoa não ter se cadastrado, né, que ela precisava de uma acessibilidade lá no período da gente renovar nosso título, não colocou que ela precisava, mas de repente lá quebrou uma perna, não pode subir a escada e seu local de votação é no primeiro, segundo andar, de repente, de uma escola. O que acontece? É possível levar essa urna para baixo, para a pessoa poder votar com tranquilidade, exercer seu direito e depois volta para o local de votação, a urna. Só que aí ela tem todo um acompanhamento, ela é escoltada
para que não aconteça nenhuma avaria. Novamente, seria uma logísticazinha interna ali dentro, né, do local de votação, para que não aconteça nenhuma avaria nessa urna quando ela desce e quando ela sobe. Mas o ideal é que todos os locais tenham pelo menos, né, uma sala para votação. Só que aí depende muito da sessão eleitoral, que às vezes não é nessa sala, né? Sim. E a gente sabe também que o sistema eleitoral é um dos mais rápidos do mundo para se entregar, né? A gente logo depois do pleito já tem um resultado. Não, e a gente fica ansioso. Exatamente. E como que a logística contribui para esse sucesso e essa agilidade do resultado? Então, aí entra, a gente está falando, vamos dizer, como se fosse uma espécie de uma logística reversa, né? Funcionando com os resultados. Aí realmente ela tem que vir escoltada, ela tem que vir também lacrada, tudo isso é feito assim que é fechado o local de votação. Então, na presença ali do presidente da mesa, de todo mundo que está compondo, né, trabalhando no local de votação, é fechado tudo, sai aquela zerésima, faz tudo direitinho e isso tudo é encaminhado de maneira escoltada para os tribunais regionais, que aí eles estão recebendo mais ou menos do mesmo jeito que foram. Então, muito depende de cada localização, né? Algumas vai por carro mesmo, por moto, às vezes helicóptero, barco. Então, o Brasil é muito diverso nessa situação. Mas ele realmente é muito importante que isso saia imediatamente, chegue no TRE com segurança. Aí a gente tem um papel fundamental, normalmente da polícia vai acompanhando, para não ter nenhuma perda, né, no meio do caminho, aí a gente não tem nenhum problema, né, mais sério com isso. Mas, em geral, realmente, é um sucesso, e se a gente parar para pensar, o Brasil executa isso com maestria, né? Eu acho que a gente tem que ter orgulho todo esse nosso processo, desde a urna chegar, né, até o seu local e até ela também começar a ser contabilizada lá às 8 horas da noite, a gente já começa a ter os primeiros resultados. Eu acho isso realmente fantástico, a gente tem que dar parabéns para esse pessoal que está trabalhando nesses bastidores. Obrigado, professora, pela sua participação. A gente encerra então mais um quadro Eleições, voltamos aos estúdios. Como é importante, né, Adri? Todo esse sistema, toda essa equipe envolvida no sistema eleitoral do Brasil, né? Isso, e como o Igor falou, né, é invejável, né, o nosso processo aqui no Brasil e passa essa sensação de segurança ao eleitor, né? Isso aí. Há uma intensa discussão no Congresso sobre a regulamentação de plataformas digitais. Uns são contra, outros são a favor, porém a gente sabe que as mídias digitais não podem ser uma terra sem lei. Recentemente, por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o X, antigo Twitter, foi suspenso em todo o país. Decisão essa que foi ratificada pela primeira turma do STF. E para debater o assunto, recebemos aqui na bancada do JU o professor de Gestão e Marketing da Uninter, Aquiles Ferreira Júnior, que é doutor em Tecnologia e Sociedade pela UTFPR, e o professor de Direito e Novas Tecnologias, João Vitor Achegas, que é pesquisador sênior de Direito e Tecnologia no ITS e mestre em Direito pela Harvard. Obrigado, professores, pela presença. Obrigado, uma honra estar aqui. Obrigado. Professor Aquiles, vou começar com você. Como é que funciona, como os influenciadores digitais moldam a opinião e o comportamento das pessoas e como eles agem na disseminação de informações e construção de narrativas? Adri, é uma grande audiência, né? Se nós pegarmos, por exemplo, no Brasil, mais de 200 milhões de pessoas. Existem seguidores, influencers, que têm 10% disso, 20 milhões de seguidores, para mais. Então a audiência ela chega a ser maior que muita televisão aberta, nos tempos áureos da TV aberta. Então se tornou uma nova mídia, um meio de comunicação do latim, né? Mídia, ela mudou rapidamente e criou novos ícones. E por mais que a gente não concorde muitas vezes, existem influencers para todos os tipos de seguidores. Então é uma realidade, isso é um momento que nós estamos vivendo. Certo, obrigado, professor. E professor João Vitor, como que é possível equilibrar a liberdade de expressão nas redes sociais com essa necessidade da gente proteger, de ser protegido o usuário de conteúdo nocivo e também de informações falsas? Olha, acho que para responder essa pergunta a gente tem que primeiro entender que a liberdade de expressão na internet é uma liberdade de expressão muito diferente com a que a gente está acostumada, por exemplo, em jornais, em mídia impressa e assim por diante. Então o que a gente tem, na verdade, é uma distinção que eu venho falando entre liberdade de expressão, de um lado, e liberdade de viralização do outro.
Liberdade de viralização não existe. Não é direito fundamental, não está na Constituição. O que muitas vezes acontece é você usar os subterfúgios tecnológicos, entendendo como se dá a distribuição de conteúdos na internet, para gastar mais dinheiro e distorcer o ecossistema de compartilhamento de informações para que a sua informação prevaleça em relação à informação que está sendo compartilhada por outras pessoas. É isso que muitas vezes acontece e é por isso que a desinformação na era digital é um fenômeno tão negativo, né? Mentira sempre existiu, mas parece que a mentira na internet é pior. E a mentira na internet é pior porque ela viraliza, ela atinge mais pessoas e ela distorce de forma inorgânica esse ecossistema de informações. Então, liberdade de expressão existe, está na Constituição, é direito fundamental. Liberdade de viralização, não. Certo, obrigado, professor. Professor Aquiles, uma temática que está na boca do povo, vamos dizer assim, né, atualmente, essa semana especificamente, são os jogos de azar. Quais são os principais riscos associados à exposição constante a esses tipos de conteúdos, principalmente na rede social? Principalmente entre os jovens, né? Sim. Não é que tem menos acesso, ele tem mais acesso à informação, mas ele decide qual informação de maneira equivocada, muitas vezes por falta de experiência. Então, existe uma diferença entre a moda e a tendência, né? A moda é passageira, a tendência ela já segue um padrão um pouco mais longínquo. Então, já está virando quase uma tendência mundial essa questão dos jogos de azar na internet. E nós temos hoje uma característica do brasileiro em relação, e principalmente aos mais jovens, novamente, não é uma crítica, uma constatação, de que é uma visão muito imediatista. Então, aquela visão, né, mais tradicional de passar por fases, conquistar coisas por fases, ela acaba inexistindo nesse momento. Então, esses mais jovens acabam sendo mais impactados por falta de informação e pela necessidade de enriquecimento rápido. E aí vem o influencer que ele acredita, né? Você pega influencers, como eu já mencionei, com 20 milhões, 30 milhões de seguidores, eles têm um peso muito grande junto a eles. É difícil até para entender, né? Muitas vezes você olha e fala, como é que pode? Como é que acredita, né? Mas existe uma referência muito grande. Se nós buscarmos anteriormente, lá atrás, né? Muito tempo atrás, Adri, nas novelas, por exemplo, você tinha lá os personagens da novela. Então, quando um ator, né, muito conhecido fazia uma propaganda, ele era considerado uma referência. E isso acabou migrando para essa nova mídia. E ela é muito, muito forte, independente do nicho, né, do segmento. É o segmento do segmento. Nichos específicos. Você tem influencers de sobrancelha, influencers com milhares de seguidores para falar sobre a boca, sobre comportamento. Então, são os nichos. E nessa questão do nicho do jogo de azar, é muito evidente o imediatismo, aquela coisa assim, vou jogar, vou ganhar, se o fulano falou, se a fulana falou, ele tem credibilidade. Então, essa falsa credibilidade acaba gerando essa questão do jogo de azar. Professor João Vitor, pegando um gancho aqui da fala do professor Aquiles, até que ponto as plataformas elas podem ser responsabilizadas por todo esse conteúdo que roda, que aparece aí na mídia, né, criado pelos usuários, e quais seriam os desafios, se houverem, para dar essa responsabilização? Perfeito. Essa é uma discussão que existe desde o início da internet comercial nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos decidiram que as plataformas não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo dos seus usuários. Isso teve uma influência enorme em outros ordenamentos jurídicos, incluindo no Brasil. O Brasil, quando ele aprova o Marco Civil da Internet em 2014, ele inclui lá o artigo 19 do Marco Civil, muito falado ultimamente, né, que diz que as plataformas não se responsabilizam pelos conteúdos de terceiros, ou seja, se o seu usuário postar alguma coisa que eventualmente é considerada ilegal e causa danos a alguém, a plataforma não pode ser responsabilizada. A não ser que, e é isso que diz o artigo 19 do Marco Civil da Internet, você tem uma ordem judicial determinando a exclusão daquele conteúdo, considerando aquele conteúdo, portanto, ilegal, né, uma ofensa ao ordenamento jurídico, e a plataforma se negar a remover esse conteúdo. A partir daquele momento, ela tem ciência que aquele conteúdo é ilegal, deve ser removido, está causando danos a alguma pessoa, e se ela não remover, ela passa a ser responsável também em razão, né, em relação aos danos causados pelo conteúdo. E veja que isso é importante justamente para proteger a liberdade de expressão na internet, porque são muitas informações.
Tem plataformas aí com mais de 1 bilhão de comentários, em média, por dia, circulando no seu domínio digital. Se você olha para a plataforma e fala assim, você é responsável por tudo que seus usuários dizem, se vira. Qual que é o incentivo que você está dando para essa plataforma? De remover qualquer conteúdo limítrofe. E conteúdo limítrofe, ainda que seja limítrofe, é protegido pela liberdade de expressão. Então você teria um incentivo estrutural para as plataformas removerem cada vez mais conteúdo. Na dúvida eu removo para não ser responsabilizado, certo? Esse tipo de incentivo ele é ruim, né, para um ecossistema de informações, de compartilhamento de informações na internet, e é por isso que o artigo 19 do Marco Civil da internet existe. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre proteção da liberdade de expressão e responsabilização desses atores, desses intermediários na internet. Certo, obrigado, professor. Professor Aquiles, então como é que a gente pode criar um ambiente saudável? Como é que a informação, né, sobre esses riscos dos jogos de azar, essas informações falsas, elas sejam difundidas e acessível a todos? Aliás, como é que se pode criar um ambiente saudável onde as pessoas tenham acesso a essas informações, né, de que esses jogos de azar nem sempre, né, vão ser benéficos a essas pessoas, né? Como é que as pessoas podem buscar se informar disso? Como o próprio professor comentou, né, é um momento, né, que se busca um equilíbrio. Então, quando nós falamos em internet, parece uma coisa muito antiga, já faz parte muito tempo da nossa vida, mas ainda nós estamos nos adaptando a como utilizar. Se nós buscarmos as loterias, Mega Sena da vida, qualquer coisa, não colocando como duas coisas similares, perfeitas, mas é um exemplo para você pensar o seguinte: existe a propaganda, a divulgação da lotérica, da Mega Sena, né? E a Mega Sena não é todo mundo que ganha, né? Ela é séria, acontece, não é todo mundo que ganha. O jogo de azar, alguns funcionam bem, né? Tem a probabilidade, a estatística, e no ambiente de mídia tradicional nós já temos aí uma regulação, uma forma de trazer essa informação. Falta essa adaptação para que, vulgarmente falando, não seja qualquer pessoa que possa fazer esse tipo de divulgação, passando a sua credibilidade. E muitas vezes, até é interessante, tivemos essa semana um exemplo de um cantor que tem uma imagem positiva, acabou associando a sua imagem à questão de um jogo de azar, uma questão do avião, aquela coisa toda, que estava no nome, não estava, ou seja, acaba influenciando. Tem um ponto positivo, que eles faturam muito com a sua imagem, mas eles correm o risco de associar a sua imagem a um jogo de azar. Quando nós falamos jogos de azar, não necessariamente todos os jogos de azar são negativos. Jogo de azar é um jogo que tem probabilidade de ganhar e de perder. É a forma como a informação chega. Quando você pega uma influência ou um influencer que afirma que ficou rico, que ficou milionário, que aquela vida de ostentação, aqueles carros, aqueles iates, é tudo decorrência da sorte daquele jogo, passa uma imagem negativa, passa uma imagem mentirosa da situação. Na verdade, ele tem aquela imagem da soberba, tal, que faz parte do processo do influencer, mostrar, né, a ostentação e tal, dependendo do segmento que ele atua. Mas falta uma adaptação nessa comunicação, dizer o que pode e o que não pode fazer. Como foi falado, uma regulação. Não necessariamente proibir tudo, mas deixar mais claro que esse jogo tem a probabilidade X de dar resultado, que essa vida que eu tenho não é em decorrência disso, ou seja, adequar melhor esse discurso. Perfeito. Obrigado, professor. E professor João Vitor, numa eventual regulação das mídias sociais digitais, qual seria o papel do poder público? E numa eventual regulamentação, haveria um risco de ser excessivo, de levar à censura? Qual a sua opinião nesse sentido? Olha, a internet, pela sua própria natureza técnica, ela é muito resistente à regulação estatal e tem sido assim historicamente. O que não significa que o Estado não tenha que fazer alguma coisa. Eu acho que ele tem que fazer alguma coisa. Mas ele também deve levar em consideração os limites técnicos do que ele pode fazer em relação à internet. Então esse é um primeiro passo para a gente chegar numa regulação que de fato funcione. E para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho para aquela ideia de liberdade de expressão, moderação de conteúdo, e entender também que é importante nesse ecossistema informacional digital que as plataformas tenham a liberdade para estipular suas próprias regras, moderar conteúdo de acordo com seus valores e princípios, e o Estado ele tem que entrar como um ator que vai, por exemplo, promover transparência.
para que essas plataformas sejam obrigadas, sim, a publicar dados, números sobre como essas informações são moderadas, quantas contas elas estão removendo e suspendendo, quantas solicitações elas recebem, por exemplo, do governo brasileiro para remover contas ou remover conteúdos. A partir do momento que a gente tem transparência sobre como isso está acontecendo, a gente tem como cobrar as plataformas também, de um ponto de vista de promoção e proteção da liberdade de expressão também, por que não, certo? Mas é importante entender, as plataformas têm que ter certa liberdade também. A internet aberta, descentralizada e plural é o que faz da internet a internet que a gente conhece hoje. É isso que agrega valor à internet, né? Eu sempre falo em sala de aula, por exemplo, se você pesquisa uma receita hoje no Google, qual que é o primeiro resultado que vai aparecer? Tudogostoso.com. Pode uma pessoa entrar nesse site, né, criar o seu perfil lá e compartilhar um relato de viagem e não uma receita? Não, a plataforma vai remover aquele conteúdo. Esse conteúdo é ilegal? Não, não é ilegal. Mas é isso que torna a internet tão dinâmica e aberta. Tem um espaço para tudo. E isso é em razão dessa abertura também normativa que é dada pelo Estado para que as plataformas possam criar as suas regras e aplicar as suas regras na prática. Mas eu quero uma contrapartida dessas plataformas. Me mostre como você está moderando. Me mostre como você elabora essas regras e aplica essas regras na prática. Para que eu possa controlar e monitorar e identificar quando você passou do limite, né, e atuou de uma forma injustificada de um ponto de vista de construção do Estado democrático de direito. Certo? Isso ainda falta. Então o Estado tem que entrar nesse ponto. Trazer mais transparência, trazer as plataformas para um diálogo aberto para que a população possa ter essa prestação de contas que, infelizmente, hoje às vezes não existe. Certo. Muito obrigado, professor. E chegamos ao final da nossa conversa, professor Aquiles, professor João Vitor. Muito obrigado, excelentes contribuições. Muito obrigado. Uma honra, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa do jornal. Certo. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a Uninter, por meio do IBGPEX, sediou o Giro Filantropia, um evento voltado para o terceiro setor que acontece em diversas cidades do Brasil. A edição de Curitiba aconteceu na última semana de agosto. Confira na reportagem de Natália Schultz. O Giro Filantropia é um evento itinerante totalmente gratuito e voltado para a capacitação do terceiro setor. No dia 29 de agosto de 2024, a Uninter foi responsável por sediar a iniciativa, representada pelo IBGPEX, o Instituto de Responsabilidade Socioambiental do Grupo Educacional. A gente já fez mais de 100 edições, já passou por mais de 50 cidades diferentes. É um evento totalmente gratuito para as organizações sociais e elas vêm para pegar informação, para pegar conhecimento sobre a gestão dos projetos sociais, seja na área de voluntariado, contabilidade, legislação, captação de recursos, marketing, enfim. O trabalho do Giro Filantropia justamente é entregar para essas organizações de pequeno a grande porte técnicas melhores de gestão. Foram 7 apresentações ao longo do dia, que abordaram os mais diversos assuntos. Os profissionais reconhecem que o atual grande foco para as organizações é a captação de recursos, pois é isso que possibilita o funcionamento dessas organizações sociais. Então, falando no cenário da captação de recursos, ele é o que mantém as organizações sociais de pé, né? Eu costumo dizer que, ainda que façamos somente o bem, precisaremos sim de dinheiro e muito dinheiro para que isso aconteça. Não existe captação sem uma boa comunicação estratégica, sem um planejamento estratégico, sem pessoas que consigam de fato ali acompanhar um projeto com início, meio e fim, pensando inclusive na prestação de contas. E nós percebemos que muitas vezes ideias excelentes, projetos maravilhosos, não conseguem seguir em frente porque não tem esse nível de profissionalismo para conseguir captar. É fundamental que as organizações consigam ser vistas por um público novo, tendo suas ações amplamente divulgadas. Muito bom pensar em comunicar, em divulgar, em falar, mas isso tem que ter um objetivo e tem que ter formas de mensurar o impacto das ações de comunicação. Afinal de contas, é quando a gente se comunica, chega num novo doador, que o recurso entra, né? E não só com o doador pessoa física, mas com a pessoa jurídica também. Outro importante fator que deve ser levado em conta
é a parte jurídica. A organização ela precisa estar completamente regular com relação à parte tributária, à parte civil e também a parte contratual, né, é muito importante. Então, cada estratégia de captação demanda uma segurança jurídica. A gente tem visto que as organizações elas têm se desenvolvido bastante. Eu acho que o Instituto Filantropia, né, com o Giro Filantropia, é bastante responsável também, colabora muito com isso. A capacitação chegou a Curitiba de forma presencial no auditório do Edifício Garcês e foi transmitido ao vivo no canal do YouTube do Grupo Uninter. E quem quiser assistir ao seminário completo pode acessar as transmissões que estão gravadas no canal do Grupo Uninter no YouTube. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção de crises emocionais graves. Surgiu com a ideia de quebrar tabus, reduzir estigmas e estimular que as pessoas busquem e ofereçam ajuda. O Centro de Valorização da Vida, criado em 1962, é um serviço voluntário, gratuito, de apoio emocional para pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188, 24 horas por dia e sem custo, por chat, e-mail ou pessoalmente. Se conhece alguém ou mesmo você precise, não sofra sozinho. Entre em contato com o CVV e seja acolhido. Mais informações no site cvv.org.br. O IBGPEX promoveu uma série de atividades lúdicas aos colaboradores do Projeto Despertar, durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Entre os dias 26 e 28 de agosto, o evento contou com dinâmicas que combinaram aprendizado com diversão, por meio de jogos de interpretação de papéis, os chamados RPGs. O projeto Despertar faz parte do programa Ser Capaz do IBGPEX. A reportagem completa está no site da Central de Notícias Uninter. Nossa equipe foi conferir um trabalho transformador. Crianças com deficiência intelectual ou mesmo com restrições de movimento são recebidas para aprender artes marciais em uma academia do bairro Portão, em Curitiba. Confira agora na reportagem de Natália Schultz. Em Curitiba, uma academia de artes marciais abriu as portas para a inclusão. Os alunos têm entre 3 e 90 anos de idade. Entre eles, pessoas com síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, autismo e restrições de movimento. Fundada pelo professor de Kung Fu, Dorvalino de Lima, a academia passou a ser dirigida por Graziele Canali há 7 anos. Ao perceber os benefícios que esta arte marcial trouxe para o filho com autismo, ela decidiu ajudar outras crianças com transtornos similares. Desde então, a inclusão se tornou o ponto forte da academia. O projeto se desenvolveu dentro de casa. E quando a gente observou que ele estava evoluindo, que estava melhorando, conseguindo se incluir nas atividades do dia a dia, na escola, né, controlar a ansiedade, a raiva e tudo mais, a gente pensou, por que não ajudar outras crianças nesse sentido? Foi desenvolvido um projeto de Kung Fu, o Colégio Bagose abriu as portas para nós e nós começamos a atuar aqui. Não é só transtorno neurológico. Nós temos que fazer a inclusão de vários grupos sociais. Então nós temos as mulheres, eu sou um exemplo, quando eu entrei, tenho várias modalidades que eu sou professora, então eu sou de Kung Fu, Tai Chi Chuan, Suai Jiao. No grupo de Suai Jiao, que é a luta propriamente dita, eram homens dessa altura, eu baixinha e os homens do outro lado. 15 atletas da academia foram convocados para a seleção paranaense, que vai disputar o Campeonato Brasileiro de Kung Fu de 30 de outubro a 3 de novembro em Brasília. Entre os selecionados estão 2 atletas com autismo, um resultado de superação. Cada criança que vem, ela vem com, além do diagnóstico, além da parte atípica, ela também geralmente vem com vícios que acaba herdando dos ambientes que elas vivem. Elas vêm também com discriminação, né? Eu sinto que tem muitas crianças que elas chegam feridas, sabe? Muita parte de bullying, né, que acontece com elas, infelizmente.
Nós temos, na nossa metodologia, para cada criança, nós temos um tratar com amor. Receberam ele de uma forma assim, normal, né? Que em alguns lugares não atende, né? E para ele, assim, no modo geral, assim, está sendo muito bom. Até mesmo na convivência com outras crianças. Depois que ele entrou aqui, ele mudou o comportamento dele na escola, com os amiguinhos. Até mesmo em casa, assim, está sendo uma diferença bem boa. Os treinamentos seguem a rotina e as normas adaptadas às necessidades e objetivos de cada pessoa. Além do Kung Fu, são ministradas aulas de Tai Chi Chuan, Jiu-Jitsu, Pilates e Shuai Jiao, considerada a arte marcial mais antiga do mundo. Importante iniciativa, né, Rafa? Incluir todos os grupos, como a mulher falou ali na reportagem, né? Isso, e eu tive a oportunidade de acompanhar nossa colega Natália lá e ver de perto quão bonito é esse trabalho. Legal. E o nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Obrigado por ter ficado conosco e não se esqueça de seguir a TV Uninter nas redes sociais e também o site Uninter Notícias. Até a próxima!